A amiloidose é um grupo de doenças crônicas caracterizadas por depósitos anormais de proteínas nos tecidos. E há mais de 30 proteínas que podem causar amiloidose, mais de 30 proteínas diferentes que podem causar amiloidose. Esses depósitos anormais de proteínas nos tecidos acabam provocando lesão tecidual e perda da função dos órgãos afetados. Então, com isso, a amiloidose pode se apresentar através de uma ampla variedade de manifestações, dependendo do órgão mais acometido. E as amiloidoses podem se manifestar em pessoas de qualquer idade, de modo geral, a partir dos 20 anos, em qualquer idade, seja na faixa etária de adulto jovem, adulto ou mesmo em idosos. E qual é a causa da amiloidose? Existem causas genéticas e já foram identificadas inúmeras causas genéticas de amiloidose e outras causas que não são genéticas. De qualquer maneira, de modo geral, as amiloidoses elas são decorrentes de perturbação numa proteína que é chamada de transtiretina. A transtiretina tem como função transportar a vitamina A, ou retinol, e os hormônios da tireoide. E existe a transtiretina que circula no sangue, que é produzida no fígado, e existe a transtiretina que circula no líquido cefalorraquidiano ou líquor, que é encontrado no sistema nervoso central. Essa transtiretina que circula no sistema nervoso central não é produzida no fígado, e sim no cérebro. Então, de qualquer maneira, sejam as amiloidoses provocadas por mutação em gene de transtiretina ou a amiloidose provocada por outras causas, de modo geral o que acontece é que existe uma alteração do formato dessa proteína. Na verdade, a transtiretina ela circula no organismo na forma de um conjunto de 4 proteínas idênticas. Então, são 4 moléculas de transtiretina que se juntam e são transportadas, quer dizer, que circulam ou no sangue ou no sistema nervoso central dessa forma. Qualquer mutação ou qualquer outro fator que leve à alteração da capacidade dessas 4 moléculas de transtiretina permanecerem juntas faz com que haja dissociação, ou seja, em vez de ser formado por 4 unidades idênticas de transtiretina, pelo menos uma molécula dessa proteína se solta. Quando isso acontece em números inferiores a 4 moléculas, a transtiretina se precipita, ela perde a capacidade de permanecer solúvel no meio líquido do sangue ou do líquido cefalorraquidiano, ela começa a se precipitar, vai se depositando nos tecidos. Isso gera um efeito tóxico, então, que acaba levando à alteração da função dos órgãos e às manifestações da amiloidose. Então, já que a transtiretina anômala pode se depositar em qualquer tecido, existe então uma variedade muito grande de manifestações. Quando a amiloidose é hereditária, de modo geral, as manifestações mais comuns são aquelas que decorrem de efeito tóxico da transtiretina no sistema nervoso central. Então, são manifestações neurológicas. As mais comuns são uma polineuropatia motora e sensorial, ou seja, uma diminuição da capacidade de contração muscular, mas também alterações de sensibilidade nos membros. Também é possível ocorrer episódios de síncope, de perda de consciência súbita, e isso pode ser uma manifestação de amiloidose, embora não exclusivamente. Quando a causa da amiloidose não é genética, são mais comuns as manifestações cardíacas, e a principal delas a insuficiência cardíaca, ou seja, uma falência da capacidade do coração em bombear o sangue.
existem muitas outras causas de insuficiência cardíaca. Então, a amiloidose vai acabar sendo uma possibilidade, uma suspeita de diagnóstico quando não se consegue identificar nenhuma outra causa específica para a insuficiência cardíaca. Mas existem outras manifestações possíveis, como as manifestações digestivas, de modo geral, uma diarreia crônica, mas eventualmente também uma tendência a uma constipação crônica, e essas são manifestações muito comuns em várias outras situações que não têm relação com a amiloidose. Alterações de funcionamento da bexiga, levando à incontinência urinária, muitas vezes, mas até mesmo a dificuldade de ereção pode ser uma manifestação possível em pessoas com amiloidose. Alterações visuais também podem ocorrer e, de modo geral, representam não apenas depósitos de transtiretina na retina, na parte mais funda do olho responsável pela captação do estímulo luminoso, mas também do processamento da visão no cérebro. Então, existe toda essa possibilidade de manifestações e, com relação ao tratamento, não existe um tratamento que se considere curativo para a amiloidose. Quando a amiloidose tem como causa alteração genética e afeta a produção da transtiretina no fígado, o transplante de fígado pode ser uma solução desde que ele seja feito muito precocemente, antes de que ocorram as alterações da função dos diversos órgãos no corpo. Ou seja, é muito pouco provável que o transplante de fígado vá ser feito numa fase inicial da doença, quando a pessoa ainda não tem praticamente sintoma muito importante, e que justamente é o acúmulo de sintomas, de manifestações e o agravamento desses sintomas ao longo dos anos, sem a possibilidade de uma explicação através de outras doenças, que vai acabar levando ao diagnóstico da amiloidose por transtiretina. Então, dificilmente a pessoa vai receber um diagnóstico precoce dessa doença para poder fazer o transplante de fígado num estágio ainda precoce da doença. Então acaba que se tem a possibilidade de atuar nas complicações, nas outras manifestações, tratar a insuficiência cardíaca, tratar a neuropatia, embora a neuropatia possa ser refratária aos tratamentos convencionais atualmente disponíveis. Existem alguns medicamentos que reduzem a dissociação das moléculas de transtiretina e que podem, então, retardar a evolução da doença, embora não tenham a capacidade de reverter os danos teciduais. Então, esses medicamentos sempre são indicados para tentar frear o processo da doença, mesmo quando ela já se encontra com diversas manifestações. Melhoram a qualidade de vida do indivíduo e podem ser usados tanto nas formas genéticas quanto nas formas não genéticas. Já se tentou desenvolver tratamento genético para amiloidose associada à transtiretina, mas esses medicamentos genéticos, além de ter um custo muito elevado, também não são capazes de curar a doença, mas são capazes de retardar a evolução e melhorar a qualidade de vida. E resta um campo ainda a ser explorado, que decorre da descoberta de que algumas substâncias presentes em determinados vegetais, e que são os antioxidantes polifenólicos que contêm um grupamento químico chamado galato, esses antioxidantes podem promover a melhor capacidade da transtiretina permanecer unida na sua forma normal, ou seja, de 4 unidades. Então, impede a dissociação, a transformação da transtiretina de 4 unidades numa associação com um número menor de moléculas. Esses antioxidantes, nos estudos feitos em laboratório, são capazes de impedir até 100% da dissociação das moléculas de transtiretina, ou seja,
Se esse tratamento for iniciado num estágio precoce da doença, muito provavelmente ele seria capaz de impedir o desenvolvimento de complicações mais graves. Algumas pesquisas clínicas já foram feitas nesse sentido e mostraram resultados promissores. Resta então aguardar que outros estudos comprovem, num prazo mais longo, os benefícios desse tipo de tratamento, tanto nas formas genéticas quanto nas formas não genéticas de amiloidose. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado. Se gostou, curta e compartilhe.